Deixa eu descobrir quanto tempo você sobreviveria contra cada personagem de One Piece. E a verdade é que você não vai gostar nada do resultado. Nesse vídeo você vai ser congelado, envenenado, vai ser cortado antes de perceber. Vão tentar arrancar a sua alma, vão te transformar em pedra. E tudo isso começa com alguém que parece completamente inofensiva. E eu tô falando da Nami, que é uma investidora. Ou seja, se ela perceber que você não oferece risco ao bando, que você é útil, companheiro e principalmente que você tem dinheiro, você não só sobrevive, como sai dali com um empréstimo pré-aprovado. Só que tem um detalhe, se você tentar passar a perna no Luffy, se inventar de mexer no dinheiro dela, ou pior, se cobrar alguma coisa com juros, aí meu amigo, você acabou de acordar a única mulher que consegue dar uma surra e ainda prender numa jaula o deus do sol Nika. E tudo que você vai ter são uns 3 segundos no máximo, que é exatamente o tempo que o Zeus leva pra entender que você fez besteira. O próximo é o Sandy, e com ele, se você for mulher, meus parabéns, você não morre nunca. Pode bater nele, pode humilhar o homem, o nosso rei do gado não vai te encostar um dedo. Na real, é até capaz dele te fazer um jantar. Agora, se você for homem e fizer uma mulher chorar, ou pior, se desperdiçar a comida na frente dele, aí meu amigo, não tem conversa. Nesse caso, você teria uns 5 segundos de vida, que é mais ou menos o tempo que ele leva pra dizer Diabo Jumbo e a perna começar a pegar fogo. O próximo é o Zoro, e com ele a situação é curiosa, porque tecnicamente, se você conseguir se esconder, você vai viver pra sempre. Afinal, é mais fácil ele esbarrar no One Piece do que te encontrar. Agora, se ele vê você pisando no pé do Luffy, fazendo a Robin se sentir ameaçada, ou pior, se você beber por engano o copo de saquê dele, aí é papo de estampa de camisa. Tudo que você vai ter é o tempo que ele leva pra colocar a terceira espada na boca. E depois vai ser Santorium e tela preta. O próximo é o Luffy, e com ele depende muito se você estiver ali de boa, sem mexer com ninguém, sem mexer com o bando. Nesse caso, você pode ficar tranquilo. É bem capaz dele ainda te chamar pra um banquete. Agora, se você encostar em alguém da tripulação, se fizer um amigo dele sofrer, aí sim o nosso capitão fica sério. O Luffy vive dizendo que não é herói, mas ele não pode ver um vilão que já quer meter a porrada. Então, se ele achar que você é um, você vai ouvir ele gritando Gomu Gomu no, e quando acordar, você vai conhecer Skypiea. E agora chegamos no Soap. E sendo bem sincero, de todos os chapéus de palha, esse aqui parece ser o único que a gente teria realmente alguma chance. Mas não se engane, porque depende muito do dia que você encontrar com ele. Se for o Soap normal, aquele com crise de identidade, talvez você dure bastante. Agora, se for o narigudo sério, aquele de Water 7 que enfrentou o Luffy, meu amigo, o cenário muda completamente. Naquela luta ali é óbvio que ele nunca teve chance, mas o homem mandou muito bem. Mostrou pra gente que sabe lutar no X1 quando tá com raiva. E claro, se você encarar esse homem e ele tiver a distância, aí parece eu jogando ranqueada, meu brother. É capa sem rodeio nenhum. Então, se você topar com o narigudo, é melhor torcer pra ele tá num dia ruim. E o próximo é o grande Soul King. E com ele você até se engana, porque o homem é educado, simpático, faz piada o tempo todo, tá sempre querendo ver uma calcinha. Mas não esqueça, esse esqueleto aqui é um pirata experiente. Ele já cruzou a Green Line, ele já até morreu uma vez. Então, se você acabar no duelo com ele, essa vai ser a experiência mais louca da sua vida. Você não vai ouvir nenhum grito, não vai ver sangue, você apenas vai sentir um frio. Ele vai passar por você, soltar aquela risada maneira, e só depois que o seu corpo vai entender que já tá morto. E o próximo é o Frank. E diferente do que parece, ele não é do tipo que sai surtando. O homem não é explosivo, mas também não é do tipo que perdoa. Ele literalmente amassou o Soap na porrada lá em Water 7 e não teve o menor problema em partir pra cima da Big Mami, como se ela fosse uma pirata qualquer. Então, contra o nosso ciborgue, não importa muito se você é fraco, se você é forte. Se tu acabar virando um problema pro bando ou criticar a arquitetura do Sunny, ele simplesmente vai passar por cima de você. E tudo que te resta é esperar ele carregar o Radical Beam e depois gritar super. E chegamos no Chopper, e no primeiro momento você até relaxa. Afinal, ele é fofinho, pequeno, fica todo sem graça quando você elogia. Porém, meu amigo, se você conseguir deixar o Chopper sério, se você conseguir a proeza de irritar essa rena de verdade, aí você vai conhecer o verdadeiro monstro do chapéu de palha. Como médico, ele tem várias formas indetectáveis de acabar com você, mas isso levaria muito tempo. Agora, quando ele ativa o Monster Point, acabar com a sua vida leva apenas o tempo dele crescer. A próxima é a Boa Hancock, e assim como o Sanji, se você for mulher, parabéns, você vai viver pra sempre. Ela nem vai te notar, a não ser que você esteja apaixonada pelo Luffy. E nesse caso, minha amiga, é melhor você atravessar a Headline e morar no Novo Mundo. Agora, se você for homem, a chance de virar pedra assim que encontrar
encontrar com a Imperatriz são altíssimas. É tão rápido que mesmo quem já conhece a técnica dela não tem tempo nem de fechar os olhos. Mas sempre tem a chance de você não achar essa mulher atraente. E aí, claro, em vez de virar pedra, a Hancock vai cuidar de você do jeito tradicional. O próximo é o Arlong, e no instante que ele perceber que você é um humano, eu sinto muito, mas com ele não tem exceção. A não ser que você tenha dinheiro. Aí o Homem-Tubarão consegue dar um jeitinho, e você vai conseguir aproveitar a sua vida tranquilo. Você vai viver, pelo menos enquanto conseguir pagar a mensalidade. Seguindo, nós temos o Crocodile, e aqui tudo vai depender de você, o que pode ser bom ou ruim. Se você se provar útil, se tiver informação, se puder ajudar no plano, ele não te mata. Só que por outro lado, se você for completamente irrelevante, ele nem vai perder o tempo dele. Você vira um figurante, ele vai te enxergar como um NPC, e então você sai vivo de boa. Só que se ele sentir que você vai atrapalhar, que você pode estragar os planos, nesse caso você teria uns 3 segundos de vida, que é mais ou menos o tempo que ele leva para arrancar até a última gota de água do teu corpo. O próximo é o do Flamingo. Por mais que ele seja meio perturbado, o nosso Coringa não sai matando de primeira. Ele gosta de brincar, de conversar, ele gosta de rir da tua cara, o que quer dizer que se você for interessante, você pode até durar um pouco. Agora, se você der uma de Usopp pra cima dele, o homem vai ficar tão possesso de raiva que vai colocar todo mundo pra te caçar, e você vai acabar virando prioridade número 1. O do Flamingo gosta de rir, mas ele não sabe brincar. Se você acabar atrapalhando os planos dele, é melhor ter um exército pra te proteger. Seguindo, nós temos o Moria, e aqui você até tem uma boa chance, porque diferente dos outros, ele não vai sair correndo atrás de você. Primeiro ele vai mandar os zumbis, mas se não funcionar, ele manda aranhas, e se ainda não resolver, vão vir os morcegos. E se mesmo assim você continuar respirando, ele vai olhar pro céu, checar se não tá chovendo, vai conferir se não é feriado, e só então ele vai considerar se levantar. Então contra o Moria, fica tranquilo porque você vai durar bastante. O próximo é o Caesar Claw, e o homem tem milhares de formas criativas de acabar com você. Tem gás tóxico, experimento maluco, arma química, todo tipo de jeito lento, doloroso e científico. Mas a forma mais eficiente para ele, graças à sua fruta, é simplesmente cortar o seu oxigênio. E aí complica. Eu não sei quanto tempo você aguenta prender a respiração, mas sem haki e um bom fôlego, a gente não tem a menor chance contra o Caesar. E chegamos no Magalhães, e aqui a gente já começa no pior cenário possível. Afinal, se você encontrou com essa aberração, é porque você acabou parando em Impel Down. E contra o diretor dessa prisão, não adianta nem tentar lutar, porque no momento que aquele veneno encostar em você, já começa a contagem regressiva. Porque se nem ele mesmo aguenta as toxinas que carrega, imagina você. Até o Luffy precisou do milagre do roteiro para sobreviver. Então se eu fosse você, ficava na cela e cumpria a pena de boa. Seguindo, nós temos o ex-almirante Aokiji. E com ele, a boa notícia é que se você estiver só passando, sem fazer bagunça, sem mexer com gente inocente, ele não tá nem aí pra você. Afinal, o cara é cabeça fria. Agora, se você vê o homem tomando um goró e fica insistindo pra bater um papo, fica atrapalhando o momento dele, ou se você acabar comentando que o Akainu é o homem certo pra ser almirante de frota, bom, é melhor você pegar um cobertor, porque a coisa vai ficar feia. Tudo que você vai ter é o tempo do homem estalar os dedos, e simples assim, você vai virar uma decoração de Natal. O próximo é o Garp, e com ele a coisa é meio confusa, porque se você atacar os netos dele, o vovô vai começar a chorar, ele vai ficar desesperado e vai reclamar da vida. Agora, se você encostar no Kobe, aí esse velho muda, ele vira basicamente um exterminador do futuro, capaz de destruir uma ilha inteira sozinho. E é muito engraçado ver que o Garp não faz nem questão de esconder quem é o favorito. Ele viu o Luffy levar uma pizza lá em Marineford e não fez nada. Ele viu o Ace virar biscoito e ficou por isso mesmo. Mas bastou o Barba Negra tocar no Kobe e o homem surtou. Então, meu amigo, caso você encostasse no Kobe, você ia durar só o tempo desse velho te encontrar. Agora, por incrível que pareça, se você topasse com a Big Mami, a primeira atitude dela não seria te matar. Ela vai sorrir, vai abrir os braços, te convidar para viver em Totoland, onde todas as raças do mundo podem conviver juntas. Simplesmente um verdadeiro paraíso. A única coisa que você precisa fazer é depositar todo mês uma pequena taxa da sua alma. Porém, se você se negar a pagar ou atrasar na mensalidade, ou pior, se você esbarrar sem querer e acabar quebrando o retrato da Mother Carmel, aí o clima azeda. Você vai durar exatamente uns 10 segundos, que é mais ou menos o tempo que ela leva para ativar o Soul Pocus e fazer você se borrar de medo, enquanto a sua alma começa a sair do corpo. Porém, existe sempre a chance de você ser igual ao Jinbei e simplesmente não tremer na base. E chegamos no queridinho Katakuri, e com esse pirata tudo vai depender de você. O homem vive alguns segundos à frente, e
Enquanto você tá pensando no que fazer, ele já até sabe a resposta. Se você resolver pular, ele já tá passando a rasteira. Então, enquanto você não tentar nada perigoso, você tem uma chance. Porém, se você cometer o erro, mesmo sem querer, de flagrar esse pirata comendo donuts, aí pode começar a se despedir. Ele vai perder toda a compostura, toda aquela pose de cavalheiro. E no seu futuro, meu amigo, só vai ter uma vela acesa. E já que a gente tá falando de donuts, não tem como não lembrar do Akainu. E aqui eu até tentei imaginar um cenário tranquilo. Só que isso é impossível. Se você for pirata, ele te derrete. Agora, se você for da marinha, isso também não é uma garantia de nada. Então, com o almirante da frota, a conta é simples. Você vai durar uns 2 segundos, que é mais ou menos o tempo que o magma vai levar para encerrar tua campanha na Green Line. Agora, se você for amigo do Luffy ou resolver entrar para a tripulação, nesse caso ele vai querer te deixar vivo, só para você poder sofrer por mais tempo. E por último, nós temos Imo-sama, o personagem que nunca apareceu direito. A gente não faz a menor ideia de como ele é, não sabe a real força dele, mas a gente sabe de uma coisa. Ele conseguiu destruir uma ilha inteira à distância. A gente sabe que todo o governo mundial morre de medo dele, que os figurões mais poderosos do mundo abaixam a cabeça. Sabemos que uma nação inteira pode desaparecer só porque ele decidiu. Então, sem dúvidas nenhuma, esse aqui é o personagem mais perigoso de todo o anime. E contra o Imo, a gente não tem como fugir, não tem como se esconder. Se ele pegar ranço da nossa existência, vai ser o mundo inteiro caçando a gente. Ou seja, você dura exatamente o tempo que leva para algum agente do governo ou algum almirante bater na tua porta. E o homem é rancoroso, ele é capaz de esperar séculos se for preciso. E não existe praticamente nada capaz de fazer o rei do mundo feliz. Bom, talvez uma coisa, talvez se livrar de Nika. Você já parou para pensar como que o Imo reagiria se ele finalmente conseguisse matar o Luffy? E qual seria a reação do bando, do Shanks? Como que o mundo de One Piece reagiria se o Luffy morresse? E o que de fato isso provocaria nos mares? Bom, é exatamente sobre isso que a gente fala nesse vídeo aqui. Então já clica aí, mas ó, leva lenço, porque esse vídeo aqui vai te machucar. Eu espero demais que você tenha se divertido. Eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.